Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos para meditarmos numa porção da Palavra de Deus. Eu estou diante aqui do texto de Romanos, capítulo 6, e eu lerei a partir do versículo 11. A minha versão diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Esse texto mostra algumas razões pelas quais nós não precisamos mais viver sob o jugo do poder do pecado. É bem assim mesmo. As pessoas acreditam que jamais se desvencilharão do seu pecado, jamais se libertarão da sua falta. Então pensam, eu cometo pecado, mas depois eu peço perdão. Isso nós sabemos que é pecaminosidade e é uma evidência de que a pessoa não foi liberta. Então esse texto vem esclarecer para nós que o pecado não mais nos dominará. Interessante que John Stott, ele, quando trata sobre esse texto, ele fala que há 5 sentidos, os sentidos vitais do corpo humano, que na morte não vão funcionar mais, que é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Perde-se totalmente a capacidade de sentir ou de reagir a qualquer estímulo. E através dessa analogia ele vai dizer, da mesma forma é morrer para o pecado, isto é, deixarmos de responder aos seus estímulos. E a palavra de Deus nos mostra caminhos para isso. E o texto vai nos responder como o pecado não mais nos dominará. Bom, das 3 lições que vêm a responder esta indagação, eu inicio com a primeira, que diz: o pecado não nos dominará quando nós nos considerarmos mortos para o pecado. Isso mesmo, precisa de uma resolução humana, ainda que a nossa resolução não basta, mas ela é extremamente importante. Nós não temos forças contra o pecado, mas o poder de Deus em nós nos dará esta força. Portanto, a primeira lição que o texto nos ensina é que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Eu preciso resolver essa questão, eu preciso decidir esta questão, e o Senhor a honrará, o Senhor nos dará forças. Eu costumo dizer que há um monstro dentro de nós, chamado natureza pecaminosa, que só pode ser dominado pelo poder do Espírito de Deus. E quando nós temos essa resolução de que eu me considero morto para o pecado, o Senhor nos honra. A segunda lição é que o pecado não nos dominará quando nós nos oferecermos a Deus. Isso mesmo, o texto vai dizer, olha, vocês devem se oferecer a Deus, oferecer os seus membros a Deus. E esse ato de consagração pessoal é um ato extraordinário, é um ato de união íntima com Deus, aonde eu preciso declarar isso, eu preciso decidir isso, e eu preciso, como já disse, resolver essa questão me entregando completamente a Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós consagramos este corpo, como diz o apóstolo Pedro, esse tabernáculo ao Senhor, então nós somos consagrados a Ele. Aliás, a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário de Deus, e quando nós temos essa consciência e essa conscientização de que devemos nos consagrar a Deus, Ele nos abençoa. E em terceiro lugar, o pecado não nos dominará mais
porque nós devemos reconhecer que estamos sob a graça, estamos debaixo da graça. A única diferença que há entre nós, que estamos vivendo sob a égide do Senhor, nos caminhos do Senhor, com os ímpios, com as pessoas que estão no mundo, é que nós estamos debaixo da graça de Deus. Às vezes cometemos pecado. A Bíblia diz que o cristão verdadeiro, ele não vive habitualmente no pecado. Mas às vezes nós pecamos sim, às vezes nós temos erros. Mas a diferença nossa é que estamos debaixo da graça do Senhor, sob as asas do Pai. Estamos protegidos, amparados por Ele. E este amparo, essa guarda do Senhor sobre nós, faz com que vamos nos desvencilhando cada vez mais do mundo, do seu pecado e dos seus hábitos, e vamos assumindo a natureza que o Senhor exigiu de nós, isto é, sede santos porque eu sou santo. Que Deus o abençoe, que você tenha essa consciência de que o pecado não mais o dominará quando você estiver debaixo da graça de Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor e de imensa bondade, nós te damos graças pelo teu grande amor e por tua grande misericórdia. Nós queremos rogar-lhe, Senhor, que o Senhor esteja nos libertando de todo ato pecaminoso, de toda transgressão, de toda falta. Que o Senhor nos ensine e nos ajude, Senhor, a termos a devida consciência que estamos mortos para o pecado e não respondemos mais a esses estímulos, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a consagrarmos a nossa vida ao Senhor, completamente ao Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sempre debaixo da Tua graça, protegidos pelo Senhor. Nós intercedemos por todos que estão nos ouvindo, nos vendo, nesta hora, que a Tua graça os alcance. Que o Senhor os repreenda toda a obra do mal e que o Senhor os liberte, ó Deus, do pecado, da pecaminosidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Fique na paz de Jesus.